Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora. E começa agora fazendo uma pergunta para você. Quando você acordou hoje, você se espreguiçou, lavou seu rosto, escovou seu dente, tomou um bom café, você arrumou a sua cama? Você sabe, muita gente quer mudar o mundo, quer transformar o mundo, mas não é capaz de arrumar a própria cama, não é capaz de arrumar a própria casa. Como é que eu posso arrumar o mundo lá fora se eu não consigo nem manter o equilíbrio, a arrumação da minha casa? Porque é horrível, né? Quando você deixa tudo bagunçado, vai trabalhar e quando você volta e encontra aquele ambiente, aquilo não faz bem para você. Só o fato de você arrumar a cama, dar esse passo, já vai lhe dar uma sensação de bem-estar e de uma disciplina. Porque na vida, tudo a gente precisa de disciplina. Eu tenho uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é muito interessante. Ela fala assim, que mais poderosa que a vontade de vencer é a coragem de começar. Então, você tem que começar. Muitas vezes, antes da gente começar alguma coisa, você fica pensando assim, não, eu não vou fazer esse curso, ele demora tanto tempo, mas só que o tempo vai continuar passando. E se você não começar, não der o primeiro passo, vai demorar mais ainda. E se você deixar para amanhã, você nunca vai fazer. Então, nós precisamos de nos voltar para a nossa autorresponsabilidade e observar o que é que eu tenho que fazer para conquistar aquilo que eu desejo. O que é que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo que eu tenho, dando passinho por passinho. Ninguém nasceu da noite para o dia, demorou 9 meses. A vida também é assim. Até numa transformação de vida, por exemplo, você você decide mudar a sua profissão. Você tem que passar pelo momento de transição. E esse momento de transição, ele é turbulento, porque você vai de algo que você está habituado a fazer para algo novo. E aí eu pergunto a você também. E eu vejo que muitas pessoas fazem parte desse grupo. Quando você vai ao médico, aí ele fala, olha, você precisa fazer exercício para melhorar a sua saúde. Aí você fala, mas eu não consigo, a pessoa está acomodada. Quantos de nós não estamos acomodados? Não queremos nem movimentar o nosso corpo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente fala da disciplina e também de ter um foco para a sua saúde, ter um objetivo. Então, nós temos o esporte. O esporte é tão maravilhoso, a gente assiste. Quantas pessoas assistem e não fazem nenhum esporte? Né? E às vezes com problema de saúde, vem até ter problema de coração, porque não fazem. Mas você pode ter qualquer outro problema de saúde, se você com o tempo não movimentar o seu corpo. Nós temos músculos para isso e para manter a nossa musculatura, nós precisamos de fazer exercício. E você sabe, o que mantém o nosso corpo em pé é a nossa musculatura, a nossa coluna, as nossas pernas, é o nosso movimento. Então eu convido você, faça um esporte, faça algum movimento, frequente uma academia, faça uma caminhada. Isso vai fazer muito bem para você. E também quando você faz isso, sabe o que acontece? O seu corpo, ele libera hormônios de bem-estar, ele diminui o estresse. Veja quanta coisa boa que a gente alcança quando a gente pratica um esporte ou quando pratica uma caminhada. Então, hoje eu trago uma pessoa aqui para vocês para falar sobre um esporte maravilhoso. Ela é presidente da Associação Master Alagoana de Basquete, é a Paula Isanelli, e ela vai contar um pouco dessa jornada e um pouco sobre a vida dela, vai compartilhar. Paula Isanelli, que alegria te receber aqui no programa hoje para falar desse evento, e nós vamos falar de um evento que vai acontecer, mas a gente fala já já. Agora, Paula Isanelli, que bom estar com você aqui. É uma satisfação imensa da minha parte e também de toda a associação estar aqui, Maristela, sem dúvida alguma.
E permita-me quebrar um pouco do protocolo e dizer que eu hoje arrumei minha cama, tá? Antes de sair de casa. Então, a sua frase foi muito bem colocada e eu concordo com absolutamente tudo. E o que você falou tem muito a ver com a história da associação que atualmente eu estou à frente, que tive a oportunidade de fazer parte da fundação dela e que sei que daqui a pouco outras pessoas vão conduzir, mas só tenho realmente a agradecer para poder falar um pouco sobre quem é a Paula Isanelli, mas sobretudo o que é o basquete na vida das pessoas, sobretudo o Master, né? Que as pessoas desconhecem muito essa categoria Master. Então, esse é muito interessante. Mas, Isabelle, porque assim, todo mundo tem uma caminhada na vida, tem uma história, né? E nós vivemos de história. Jesus já falava isso, né? Que a gente, quando a gente compartilha as nossas histórias, a vida da gente se torna mais leve. Porque a gente compartilha as coisas boas e também os pesos, os fardos, isso diminui só o fato de você ter alguém para ouvir sua história. Mas, Paula, como é que você chegou a isso? Você nasceu aqui em Maceió? Qual era a sua atividade antes? Como é que você chegou até o basquete? Porque foi uma escolha ou foi algo que te levou a isso? Eu sou maceioense, nascida e criada em Maceió, né? Sou filha de professora de artes, né? Minha mãe tem uma irmã mais nova. A minha mãe praticamente nos criou sozinha, né? Quando eu tinha 10 anos, os meus pais se separaram e o meu pai foi um pai ausente durante toda a nossa criação, nosso crescimento, e hoje ele não está mais aqui conosco na Terra. Isso não foi nenhum problema, né, no momento aqui, para dizer, né, com certeza minha mãe diria outras palavras, né, até porque foi ela quem sofreu muito mais ali na pele, de forma inconsciente, e isso pode ter afetado sim. O basquete ele entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos, porque eu era um adolescente muito rebelde. E aí eu precisava de algo para que me colocasse na linha. E o basquete, assim como eu sempre costumo dizer, independente da idade, salva vidas, ele também ensina e disciplina. A disciplina, né, como eu falei no começo, a disciplina, acho que em qualquer área, ela é importante. Não só o aprendizado e a experiência de vida, né? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e muitas pessoas se recusam. Elas repetem e repetem o problema. Exatamente. E o esporte, ele nos ensina que se a gente permanecer com aquele comportamento que não vem dando certo, se você não mudar, você não ganha um jogo. Você não se melhora enquanto pessoa, porque o esporte, ele não é só dentro das 4 linhas de basquete, o basquete em si. Ele transcende isso, né? Ele traz ensinamentos para a nossa vida, como a gente falou, a disciplina, o respeito. Então, me ensinou a chegar no horário certo nas aulas, quando eu não gostava de chegar nos horários certos. Me ensinou que eu tinha que estudar para poder passar em uma matéria para poder ir para o basquete, senão a minha mãe não deixava eu jogar basquete. Então, assim, foi uma consequência de situações. Não tenho na minha família nenhum grande exemplo que foi atleta. Pelo contrário, eu acredito que eu fui essa pessoa que saí puxando outras mais novas, né, dentro da minha família. Mas mergulhei de cabeça no basquete desde os 13 anos, joguei na seleção alagoana. Depois, quando terminei a fase ali de seleção alagoana, fui jogar o universitário pela UFAL. A UFAL não tinha time, era convidada por outra universidade, mas sempre fazendo parte do basquete. E aí, a partir desse momento, onde a gente entra no adulto e não joga profissionalmente, porque, infelizmente, Alagoas, no basquete feminino, ainda não tem os olhares merecidos para esse lado, né? Então, muitos talentos acabam se perdendo, infelizmente, né? Nós escolhemos jogar onde é melhor para a gente, naquele ambiente. Não, onde abre espaço, né? Porque precisa de abertura. Com essa sua fala, né, a respeito da sua idade, dos problemas, o que eu vejo, eu creio que nessa faixa etária, acho que em qualquer faixa de idade da vida da gente, nós queremos pertencer, né, a um grupo. Nós queremos ser vistos, né? E essa questão de você, quando você começou a fazer o basquete, eu creio que isso te levou uma sensação de pertencer a algo maior.
ter um objetivo. Como eu falei no começo do programa, às vezes, quando nós não temos um objetivo, você acorda, olha para o que eu vou fazer hoje, né? E o adolescente ainda, ele está se descobrindo. O adolescente, a mulher, tanto o homem, ele não é nem homem, nem menino, a mulher não é nem menina e nem mulher. Ela estão passando, né, na fase da adolescência por essa transição. Então, isso acho que deve ter colaborado bastante. Com certeza, sem dúvida alguma. Também os amigos que a gente forma dentro daquele grupo, o professor que nos orienta, né, que nos mostra um caminho. Né? Então, assim, o pertencimento é a filosofia do Basquete Master. E o Basquete Master, ele começa a partir dos 30 anos de idade. Então, eu tive esse lapso aí temporal de sair da categoria adulta, quando eu terminei a faculdade, e aí eu me afastei um pouco do basquete para focar na minha carreira profissional, para estudar para concurso. Né? Eu sou Relações Públicas por formação, mas sou concursada do município. Eu vi aqui que você é Relações Públicas de Formação e servidora pública do município de Maceió como agente de trânsito. Deve ser excelente, com a disciplina que ela tem. Cuidado quando você estiver na rua, hein? É bem por aí. Chego cedo, na hora do plantão, saio na hora que tem que sair e sou muito focada para cumprir o Código de Trânsito brasileiro. E é necessário Sim. também, veja, em tudo é necessário disciplina? Perfeito. Tudo, absolutamente tudo. A gente trazendo aqui, fazendo analogia para o trânsito mesmo, você estacionar o carro na esquina, você pode nem perceber, mas você pode matar alguém. Pode. Porque você, sem querer, né, você deixou o carro ali, né, e outra pessoa que não viu outro carro que está atravessando uma via, bateu e de repente atropela um terceiro que está ali, que não tem nada a ver com toda essa cena. E porque você estacionou o carro na esquina. Mas as pessoas não se dão conta desse perigo e desse risco, e que é disciplina. Né? Isso, quando a gente fala de disciplina, você falando do trânsito e também falando do basquete, essa visão que você deu, né, a pessoa nem percebeu, isso nós chamamos de visão sistêmica, ou seja, é quando você amplia a sua visão para tudo que você faz. Então, tudo que você faz vai ter um impacto. Você pensou no impacto? Quando eu falei de arrumar a cama, é sistêmico. Se você consegue fazer as pequenas coisas, você também vai poder conseguir. Você já está se preparando para as grandes coisas, para a colheita daquilo que você vai fazer. Todos nós temos sonhos, né? E você sonhou, né, com o basquete. E que bom que você se dedicou, porque eu tenho certeza. Quantas pessoas você tocou na vida com o basquete? É verdade, Maristela. E assim, mais uma vez, voltando ao termo pertencimento, quando comecei a jogar o Master, que foi quando eu voltei a jogar basquete aos 30 anos, depois que eu passei no concurso público, passei a conduzir também uma agência de marketing, então a trabalhar na minha área também de formação, né? Comecei a perceber que eu gostava de estar naquele ambiente com as minhas amigas, porque o Master é isso, né? Você trocar experiência, já que são atletas de 30 a 85 anos. Sim. Então, imagine um ex-atleta de seleção brasileira dividir uma mesma competição com você. Nós vamos ter aqui em Maceió, que nós vamos falar, né, ex-atletas da WNBA, que são atletas que jogaram fora do país, nos Estados Unidos, que é o auge de um atleta. Né? Então, assim, atletas que já jogaram na NBA também vão estar presentes aqui, o masculino, ex-atletas olímpicos. Então, assim, são pessoas em que a gente tem, é um momento que nós temos a oportunidade de estar perto daquelas pessoas em que nós admiramos por um certo momento. Mas que, sobretudo, nós estamos perto de quem nós queremos, que são os nossos amigos, aquele grupo que a gente forma para jogar basquete. E o Master, ele é sobre isso. Tanto que nós estamos trazendo para essa competição que começa dia 14. Dia 14 de novembro. E vai até que dia? Vai até o dia 22 de novembro. E onde é que vai acontecer? Vão acontecer em 9 ginásios simultaneamente. São mais de 1.800 atletas. E tudo aqui em Alagoas? Tudo em Maceió. Em Maceió? Tudo em Maceió. Não vai para o interior, só aqui em Manaus? Só aqui em Maceió. Né? São 9 ginásios simultâneos,
quase 2.000 atletas, entre feminino e masculino, de 30 a 85 Vai ter anos. alguma coisa na praia, não? Na praia, especificamente, não, mas vai ter jogo no Yacht Club. Então, ali... Nós vamos chamar o card do evento aqui para que as pessoas possam já se preparar para ir para esse evento maravilhoso, né? Que é o 41º, né? 40º. É 40º Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol, do dia 14 a 22 de novembro de 2025. E como é que a pessoa entra em contato para saber onde ela vai, como é que ela vai até esse... Tem um Instagram, acho que não dá para ver que está muito pequeno. Me passa o Instagram para o pessoal entrar em contato? Tem o Instagram da Associação de Basquete, que é o Ama Basquete, né? @amabasquete, está aparecendo aí. O contato também, né, é 98235-5925, pode entrar em contato. A gente está divulgando nas nossas redes sociais onde é que vão acontecer, o que é que está acontecendo, absolutamente tudo. E era muito importante também vocês levarem para as escolas. Sim, perfeito. Né? As escolas, porque assim, quem sabe um aluno que esteja lá também já se motive, né, a entrar. Em um desses ginásios, que é no pavilhão do basquete, lá existem muitos projetos sociais. Então, e fica onde? Fica no Jaraguá. Jaraguá. Então, lá são 3 quadras ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Exato. Nós vamos usar 2. E lá a gente já está fazendo esse trabalho com essas crianças para que eles assistam, né, e se inspirem nessas pessoas, para que não parem de jogar basquete. Porque, como eu disse, não é só sobre basquete, não é só sobre o esporte em si, vencer ou ganhar aquele jogo. É lógico, se um atleta falar que não existe a competitividade na veia, esse atleta está mentindo. Não é atleta. Nós temos mais algumas fotos para chamar aqui. Eu gostaria que a minha equipe aí, maravilhosa, que eu agradeço muito. E outra, agradecer é sempre muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, né? Olha aí você com o marketing? Exatamente, trabalhando com marketing. Olha, poderosa. Aí foi logo quando começou, quando a gente fundou a associação. E a história da nossa fundação, ela é muito bonita. É muito interessante. E tem tudo a ver com a frase que você usou sobre coragem, que não adianta a gente querer alguma coisa e não ter coragem para começar. Para começar, né? Tem, olha aí, e aí você, não? Aí sou eu jogando, marcando. Parecia carinha de nova, né? Foi também... Eu também, eu fiquei sabendo que você também sofreu um problema no joelho, Isso. No quadril. O que aconteceu? E aí? Aí foi quando eu fui representar o Brasil no Pan-Americano, no México, ano passado. Que coisa maravilhosa. Isso, exatamente. Olha, maior levando orgulho. Alagoas. Exatamente. Maior orgulho de levar Os a nossos bandeira de Alagoas. deputados, o nosso governo tem que apoiar mais o esporte aqui, né? No nosso estado, aí levando o nome, né? Aí a nossa diretora de arbitragem da associação, que vem nos apoiando, e aí já é forma da competição. E aí foi ano passado quando nós fomos campeãs do Norte-Nordeste em Salvador, na nossa categoria do 35+. E como é que você está? Hoje você pode jogar? Conseguiu voltar a jogar? Hoje eu consegui voltar a jogar. Não vou jogar nessa competição porque estou na organização. Mas eu tive uma lesão no joelho, que foi o rompimento do ligamento, né, total, e aí eu tive que fazer uma cirurgia. Isso aconteceu em 2017, que foi logo quando eu entrei no Master. Então, na minha primeira competição no Espírito Santo, eu não pude entrar em quadra. E aí me recuperei, tratei, e na competição seguinte, que eu fiz todo o processo, quando eu entrei em quadra novamente, não conseguia correr porque eu tive uma lesão por estresse na cabeça do fêmur. E aí eu precisei ficar 1 ano afastada novamente das quadras, fazendo tratamento. E agora você está mais light? Agora eu estou podendo jogar, fazendo fortalecimento, Isso. Cuidando da minha saúde, que é o mais importante. O quanto é importante, né? Quando eu falei que a gente fortalecendo a musculatura, e é claro, quando há necessidade de fisioterapia, você seguir da maneira correta, né? É muito importante. Você diz que gosta muito de final de semana, adora assistir filme, porque assim, atrás de cada pessoa que você vê como um ídolo ou que faz algo que chama a sua atenção, tem um ser humano. Tem um ser humano que tem filhos, que tem namorado, que tem um marido, que tem uma esposa, enfim, tem toda uma história de vida, né? E assim, você
Qual você acha assim, uma ferramenta, além, né, da questão do esporte, ferramentas que ajudam na educação? Olha, eu acredito muito nas terapias pedagógicas em relação a... Tá me faltando a palavra, mas nas terapias lúdicas. Então, eu acredito demais... Na ludicidade. Isso, na ludicidade. De você trazer para a educação essa parte, inserir nas atividades corriqueiras das pessoas, sobretudo das crianças, na formação dela, essa parte lúdica, né? Mas também a naturalidade de absolutamente tudo. Né? Porque hoje a gente vive num mundo muito preconceituoso e as crianças elas não têm esse preconceito. Então, se os adultos se espelhassem nas crianças em relação a naturalizar absolutamente tudo, nós não teríamos 90% dos problemas que o mundo hoje tem. Então, são duas ferramentas que eu acredito demais fazer parte e dar certo. Né? E que eu acho que o professor, a gente vinha conversando um pouco nos bastidores, né? O professor, ele deveria ser o profissional mais bem pago do mundo. Com certeza. Do mundo, eu concordo também. Ele tem uma responsabilidade ali nas mãos que as pessoas só falam assim, é muito trabalhoso educar a criança, mas não pensa na responsabilidade que ele tem ali nas mãos, né? Que é esse fator principal. Óbvio que nós sabemos que a educação ela não é só feita na escola, a gente sabe. Valores tem que aprender em casa e aí na escola tem que continuar. Exatamente. O professor tem que incentivar aqueles valores. Mas né? é o professor que está ali de segunda a sexta com a criança acompanhando, vendo a melhora, vendo os problemas, repassando para os pais sendo presentes. Então, é um dos profissionais que eu acredito que deveria ser o mais bem remunerado de todos. Tem uma frase também que é do Michael Jordan, que ele falou, eu falhei muitas e muitas e muitas vezes. E por ter falhado é que eu consegui vencer, através da disciplina, ele conseguiu chegar onde ele queria. Então, a questão de você chegar onde você quer não significa que você pode até chegar na primeira vez que você tentar, mas entenda que é a prática, a disciplina é isso, todo dia, e sempre um passinho por dia que você vai chegar lá, né? E você falou da educação, a gente sabe que também os professores, eles precisam de ter um atendimento psicológico, como você falou, a violência também está entrando dentro das escolas e os professores precisam de ter tranquilidade, né? E também na formação. E como você disse, a questão, ele ser bem pago para que ele não tenha que estar vários horários, às vezes além do horário, às vezes está numa escola pública e vai para uma escola particular para poder compor o seu salário, para que ele não fique assoberbado, né? E isso é muito importante. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhar 7 dias por semana. E de segunda a sábado, os 3 horários, porque precisava ir de uma escola para outra para poder conseguir completar o seu salário, na iniciativa pública e na iniciativa privada. Infelizmente, isso é muito comum. E aí, voltando até a sua pergunta, a questão, por ela ser professora de arte, ela verificar, entender o comportamento de determinadas crianças em um desenho, em uma cor, né, em uma escultura que elas fazem, que às vezes o outro professor da sala de aula, do dia a dia, acaba não percebendo porque não faz parte das atividades corriqueiras dele, né? Então, é uma outra ferramenta que pode auxiliar na educação. Me lembra também, Maristela, uma coisa muito importante quando você falou aí, que eu tive umas lesões sobre a coragem de continuar. Porque eu poderia ter parado... Não é só começar, com a coragem de continuar. Exatamente. Eu poderia ter parado naquela primeira lesão. E veio a segunda. E eu poderia ter parado. E, pasmem, mas naquela época nós não tínhamos associação por Alagoas. Nós jogávamos com uma blusa de Alagoas, mas jogávamos por outro estado. Porque a associação que existia tinha dívidas e a gente não conseguia representar Alagoas de fato. E aí
volto a dizer, não é parar no primeiro obstáculo, né? É continuar. Até os meus 18 anos, até os meus 23 anos, eu recebi a nível de competição nacional uma medalha, que foi de terceiro lugar na minha primeira competição, quando eu tinha 14 anos. E, Maristela, se eu joguei 10 minutos, foi muito. Porque foi quando eu estava começando e o pessoal mais velho estava saindo. Então, eu participei ali da seleção juvenil, a seleção mais velha que tinha, que era para começar a entender o que era uma competição nacional. E já no Master, a gente começou a ganhar. Alagoas começou a ser vista, a ter representatividade. Nós, no nosso primeiro campeonato, nós ficamos em segundo lugar, fomos vice-campeãs. No segundo campeonato, vice-campeãs. Mas, infelizmente, sem representar Alagoas, sempre com um outro estado. E ao mesmo tempo, quando você fala, né, do que vocês estão fazendo, o impacto que gera para Alagoas, nós temos, vai gerar um impacto econômico, né, turístico, porque esse evento está sendo também divulgado em outros estados. Muita gente vem de outros estados, não só as pessoas que vêm para participar, como pessoas vêm para assistir, porque tem aquelas pessoas que amam o basquete e vão estar aqui. Então, é necessário que isso seja televisionado. É necessário que as TVs, as nossas TVs, se interessem também em elevar o basquete no nosso estado. Infelizmente, Maristela, nós tivemos muita dificuldade das portas se abrirem no ambiente público. Lógico que eu não posso chegar aqui e dizer que nenhuma porta foi aberta, aí eu estaria mentindo. Entendo. Nós tivemos a sorte de ter o apoio, por exemplo, de 3 parlamentares, 2 deputados estaduais, que é a deputada Cibele Moura e o Silvio Camelo, e um vereador, que é o Eduardo Canuto, que hoje assume a pasta de secretário de esportes. Mas foi muito difícil ter acesso ao governo do estado, à própria prefeitura. E que é função deles, né? Porque os nossos governantes, fomos nós que os colocamos lá, para que eles atendam às necessidades e aquilo que faz bem para a nossa sociedade, que eleva, que traz saúde, que traz, agrega. E quando você falou da questão da educação, também fortalece. Quando um jovem está praticando esporte, ele não está praticando nenhum tipo de violência. A gente costuma dizer, onde tem arte e esporte, a violência está fora. Então, nós precisamos de fomentar mais isso para os nossos jovens. Estamos passando por uma fase muito desafiadora e nós precisamos de vocês, deputados, vereadores, olhem com carinho nosso governador, o nosso prefeito, que estão voltados, né? Ouçam, ajudem e abram mais espaço para os esportes no nosso estado. Nós somos uma associação nova, né, diante das outras que existem, são 42 associações, né? Nós temos 2 anos e 5 meses, foi há 2 anos que nós decidimos não jogar mais por outro estado. Vamos nos juntar, vamos abrir a nossa associação, vamos dar continuidade ao que a gente quer, ao que a gente ama, que é jogar basquete. E ano passado surgiu a ideia de nos candidatarmos para ser cidade sede dessa competição. E o apelo turístico a Maceió, ele é tão grande, a responsabilidade do nosso trabalho também, em pouco tempo foi tão Tudo conhecida, isso tem um custo, né? que nós ganhamos de forma unânime. A outra cidade nem chegou a apresentar a proposta dela para ser a cidade sede da competição desse ano, porque já foi aprovada de imediato. Então, assim, nós estamos falando de cerca de um envolvimento aí de 2.500 pessoas em Maceió, que vem, que deixa dinheiro, né, que vai movimentar a economia, que vai movimentar o turismo. E eleva o nome da nossa Alagoas. Perfeito. Que vai voltar depois. A gente já sabe, já tem pessoas que já reservaram o hotel antes para aproveitar a cidade antes, tem pessoas que já reservaram para ficar um pouco mais, para aproveitar a cidade depois. Então, volto a dizer, não é só sobre basquete, envolve muita coisa, né? Envolve criança assistindo um ex-ídolo, vem a Marta, vem a Isiane, que é ex-atleta olímpica, ex-atleta WNBA, vem a Érica, que é ex-atleta WNBA, olímpica, de seleção brasileira, o Rato, ex-atleta olímpico.
Enfim, também vem a Paula, que não vai jogar, né? Isso. Vem a Regina, lá do Centro-Oeste, que vai carregar a tocha. A nossa grande estrela de Alagoas, que é a Fátima Tenório, que tem 68 anos e que vai jogar na categoria dela de 65 anos e que vai acender a tocha, né? De forma muito honrada e merecedora, porque ela é a nossa imagem, é ela que nos inspira a continuar também. Para você ter noção, ela corre maratonas, a gente cansa no treino e a Fátima ali com 68 anos continua treinando, Continua jogando. treinando. Então, ela é uma inspiração. Paulo, nosso programa está chegando no final. Eu gostaria que você dissesse de novo o dia, o horário e convida todo mundo para estar lá. O 40º Campeonato Brasileiro Master começa dia 14 de novembro e acaba no dia 22 de novembro. Nós convidamos todos vocês a assistirem, é gratuito, né? São 9 ginásios, nós vamos divulgar todos eles na nossa rede social, que é Ama Basquete. Podem fazer parte, não paga nada, pelo contrário, você vai se divertir, conhecer pessoas, torcer por Alagoas, né, que é muito importante, muito importante. né, conviver, conhecer o basquete e, mais do que isso, fazer parte da maior competição já criada de brasileiro nesses 40 anos de basquete, né? Nós estamos aí com o maior número de equipes de todas as edições. São 181 equipes, sendo o segundo lugar com 151. Então, nós estamos bem na frente. Qual o telefone para entrar em contato? Para entrar em contato, o telefone é 829-8235-5925. Nós ainda, inclusive, aceitamos apoio, né, e precisamos dele para chegar até o fim da competição. E, lógico, que o apoio da torcida também é fundamental. Olha, eu agradeço muito. O programa Trilha Social honra a sua vida, de todas essas pessoas que estão trabalhando a questão do esporte aqui no nosso estado e, novamente, chamando a atenção para todos aqueles que possam colaborar, empresários, governo, enfim, todo mundo pode fazer a sua parte. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. E eu vou estar esperando você, sempre com novidades, pela paz. Até lá!